Bom dia, tudo bem com vocês, riquezas? Eu sou Thalia Danda e hoje a gente vai falar sobre a estratégia da Beyoncé, a estratégia de inovação. Posso dizer que é uma das estratégias mais empresariais que a gente já comentou aqui. A gente já comentou da estratégia das Kardashians, a estratégia da Anitta, do Felipe Tito, enfim, algumas estratégias da Elaine Orives também. E essa é uma das estratégias mais empresariais, mais aplicadas em grandes negócios. Inclusive, acabei de compartilhar um post da Camila Farani falando das 50 empresas mais inovadoras. E são empresas tradicionais. Então, a gente tem o costume aqui de falar sobre a estratégia de pessoas famosas, pessoas que a gente admira. Mas a Beyoncé, como eu disse no post, inclusive, se não viu, vai lá ver no Instagram. Eu falei, ela é a diva do pop, a gente conhece ela como a diva do pop, mas ela entrega excepcionalmente um resultado, uma apresentação empresarial como empresária muito grande. Não é à toa que ela e o Jay-Z são um dos casais, se não o casal, não sei qual ano, eles eram o casal mais rico. Porque tudo que ela faz, ela encara como um negócio, como a base daquilo que realmente é a marca dela, que é o produto dela. E parte disso é a imagem dela, é o show dela, as músicas dela. E é sobre isso que a gente vai falar então. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a estratégia de inovação e como a Beyoncé aplica, tá? Como a gente consegue também aplicar isso dentro do nosso negócio, tá? Eu falei no post que essa é uma das estratégias mais, entre aspas, de risco. Todas as estratégias têm risco, todas as estratégias têm grandes benefícios, não é à toa que a gente aplica elas, mas é uma das mais eficazes. Tem risco? Sim, mas é aquele negócio do risco e o benefício estarem muito ligados. Quanto mais risco, mais oportunidade de ter realmente um grande resultado. E comparando a estratégia de inovação com outras estratégias, como, por exemplo, a estratégia de precificação, que tu concorre com a outra marca, com outro produto por preço. Quando tu concorre por preço e comparar essa estratégia com a inovação, com um produto diferenciado, é muito mais eficaz tu ter resultados lucrativos, resultados de impacto e conexão com o teu cliente a partir dessa estratégia do que com a estratégia de precificação, por exemplo. Tá? Então, como a Beyoncé aplica? A Beyoncé, ela tem alguns pilares dentro da equipe dela, dentro da comunicação dela, que dão muita base para essa estratégia dar certo dentro do nicho dela. Porque, como eu falei, é uma estratégia muito empresarial. Na lista ali, se vocês olharem no Stories, se ainda estiver disponível, essa lista mostra as empresas que fazem isso. E a maioria dessas empresas são empresas como Coca-Cola, Apple, enfim, empresas de produto e não empresas de entrega, business, show, né? Como ela, ou música. Então, como é que ela faz? Ela tem o pilar de disciplina. Ela é muito disciplinada. Ela alinha toda a equipe dela para o mesmo posicionamento, a mesma entrega. Todo mundo tem que estar com o mesmo mindset. Dos pontos mais fortes da Beyoncé é ela trabalhar com uma equipe que pense como ela, que tenha a mesma entrega e a mesma disciplina que ela. Então, alinhando isso, ela consegue colocar em prática tudo aquilo que ela estuda. A Beyoncé é uma das pessoas que demonstram isso, né? Que estudam muito
A Anitta também tem esse aspecto de estudar muito sobre. Até mesmo eu comentei sobre o... Me fugiu aqui o nome, mas eu já vou conferir aqui no post. Só um instante. Agora eu não vou me lembrar, gente. Não tô conseguindo ver aqui pra trocar. O Super Bowl. Lembrei. E vi aqui. O Super Bowl, tá? A Beyoncé fez um dos shows mais icônicos, mais memoráveis do Super Bowl. Por quê? Porque ela estudou todo os shows antecedentes do show dela, entendendo qual eram os pontos positivos, qual eram os pontos de melhoria, qual eram os pontos que ela poderia entregar algo inovador, algo com impacto. A Beyoncé utiliza essa estratégia em vários pontos. Inclusive, ela, não lembro se teve outro, mas pelo menos ela foi a pessoa que mais marcou ali no ponto de fazer lançamento de novas músicas em horário que não faz sentido nenhum, horário que quebra padrão. Inclusive quebrar o padrão é um ponto que chama a atenção das pessoas. Quebrar padrão é, por exemplo, tô falando normal com vocês? Dei um susto, dei um grito. É quebrar o padrão, chamar a atenção. Por exemplo, tá todo mundo de branco e daí no meio de várias pessoas de branco tem uma pessoa usando rosa nenhum. É uma quebra de padrão, chama a atenção. Então ela sempre utiliza essa quebra de padrão. E nesse lançamento ela fez ela lançou as músicas, não lembro qual horário, mas no meio da madrugada. Quebrando o padrão, fazendo as pessoas estarem ali dispostas a fazerem a música dela chegar em outro nível. Em horário que as outras pessoas, os outros concorrentes, tem muito de lançamento de música ser mais ou menos no mesmo dia, no mesmo horário, não terem como competir, porque o horário dela é totalmente diferente dos outros. No show dela, na apresentação, na entrega, ela utilizou também elementos em 3D, então ela fazia uns movimentos e aparecia algo ali, né? Então tudo que a Beyoncé faz é com base em estratégia, com base em disciplina, é com base nesses estudos. E essa estratégia de inovação, ela... Tem uma coisa que a gente faz nessa estratégia de inovação. E estratégia de inovação é fazer a coisa certa, tá? Sabe aquela frase que é fazer o que é certo ou fazer a coisa certa? Então, para estratégia de inovação é fazer a coisa certa. O que a gente procura? Qual pilar que a gente procura para fazer isso? Procurar a coisa, procurar o que vai impactar, o que é inovador. E para isso a gente faz um funil de inovação. Nesse funil de inovação tem geração de ideia. Então, o primeiro passo desse funil é achar todas as ideias que estejam à disposição, que a equipe, que outras áreas consigam colocar ali. O segundo passo é selecionar muitas ideias. Tem muitas ideias, então essas ideias têm que ser diminuídas. Quais são as ideias realmente relevantes para ser algo inovador, para ser algo que leve a empresa para frente? Quais são? Tá? O terceiro passo é a conversão. Então vai converter, desenvolver esse produto ou essa ideia ou esse serviço, essa entrega, enfim, conversão. E o último passo é realmente entregar para a pessoa destinatária a isso, né? A difusão, chamada difusão dentro das empresas, né? Então a gente faz esse funil. A Beyoncé faz isso, como eu falei, ela estuda antes, ela entende o que vai ser feito. Então o que ela fez no Super Bowl? Ela foi lá e analisou todas as ideias que eram possíveis para ela entregar dentro daquele lugar. Então, a estrutura do Super Bowl, o que dá para entregar aqui? Qual é o suporte que eu tenho? Qual é o limite de som que eu posso fazer? O que eu posso entregar aqui?
qual a estrutura que eu consigo colocar nesse lugar, o que as outras pessoas já fizeram, tempo, nanana, tudo que ela poderia ter para formar alguma ideia. Aí ela selecionou essas ideias, criando algo que ela pudesse entregar. Ela começou a desenvolver esta ideia, desenvolver essa inovação e por fim tinha o show dela no Super Bowl, né? Então, fazer a coisa certa, procurar a coisa, consiste em procurar inovação de produto, inovação de logística, inovação de processos internos, inovação de negócio. Então, não é só inovação do produto / serviço, né? A inovação pode vir em vários fatores da tua empresa. Por exemplo, o meu sistema de negócio, o Henry Ford fez isso. Agora lembrei, o Henry Ford fez uma inovação tanto no produto, depois que ele já tinha uma inovação no produto, ele fez uma inovação no processo. Ele mudou o sistema de trabalho, inclusive tem um post também para vocês que mostra sobre o que ele fez no sistema de trabalho das pessoas. Inclusive que impactou até hoje muitos negócios, muitas empresas. Estão chegando aí, os cachorros estão a toda. Enfim, seguimos aqui. O Henry Ford fez isso, né? Então, mostra que a gente pode criar inovação para o nosso negócio ou criar uma inovação para um sistema muito amplo, porque o Henry Ford mudou a forma de pagamento, a forma de horário de atendimento, de serviço das pessoas, e isso impactou em outras empresas, mas começou por ele. Processo de logística. Então, eu quero fazer algo inovador. Aconteceu muito na pandemia. Muito. As empresas tinham uma logística X de entregar o seu produto e o seu serviço, e elas tiveram que inovar para entregar, para chegar até o cliente. Então, muita gente que não trabalhava com entrega na casa do cliente começou a entregar. Por mais que não seja algo tão inovador, por exemplo, tem entrega, tem motoboy, sempre existiu? Sempre, né? Pelo menos na nossa geração, sempre existiu esse tipo de serviço. Mas, na pandemia, muitas empresas não tinham isso. Então, para eles, foi sim um processo de inovação. Então, a estrutura da empresa, o produto como é o mais comum, né? Então tem vários pontos pra gente trabalhar a inovação dentro de uma empresa. Deixa eu colocar pra cá. Existe a inovação aberta. A inovação aberta consiste em a gente ter amplas formas de fazer essa pesquisa, essa geração de ideias, tá? Lá no começo do funil de inovação. No começo do funil de inovação, a gente tem a inovação aberta. Então, como a gente vai estruturar essa ideia? Tu pode estruturar com as cabeças da empresa. Então, as pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento, os diretores, os CEOs, pode começar por lá. Mas a grande sacada da inovação aberta não é começar ou ser produzida uma ideia somente com essas pessoas. É envolvido clientes, é envolvido parceiros, fornecedores, concorrentes, porque até mesmo tu pode ser concorrente com uma pessoa em um aspecto, mas nos outros não. Tu coloca lá também outros nichos, tu pode pesquisar sobre outros nichos. Então, por exemplo, assim, eu falo aqui de empreendedorismo e estratégia. Onde é que eu procuro referências de ser algo inovador? Em algo que eu gosto, na música, no público, nas celebridades, nas pessoas pop, no luxo, em coisas que eu admiro. Então, tu acaba colocando a inovação em aspectos, em características diferentes do teu nicho. Música é meu nicho? Não, música não é meu nicho. Televisão é meu nicho? Não, não é meu nicho.
Mas esses aspectos trazem características diferentes, características de inovação. Falar de estratégia é uma coisa que outras pessoas fazem? Muitas pessoas fazem. Mas a minha referência de inovação é diferente da delas. Porque talvez elas utilizam a estratégia de inovação com outra base, né? Então, na verdade, a maioria das estratégias a gente aplica dentro do nosso dia a dia. A maioria. A questão é totalmente inconsciente e a gente não sabe como utilizar a ferramenta. Então, às vezes, ela fica um pouco tortuosa. A inovação, quando a gente procura algo para o nosso negócio ser diferente, a gente está utilizando desta ferramenta de inovação, dessa estratégia, mas a gente não tem as bases dela, a gente não entende qual é o funil de inovação. A gente, às vezes, nem sabe que isso é uma estratégia. Por exemplo, quando eu falei, quando eu estudei sobre a estratégia de ser você mesmo, eu tinha entendido que aquilo era uma estratégia, sim, uma estratégia muito inconsciente. Fui pesquisar mais sobre o meu entendimento sobre isso e eu realmente percebi que isso era uma estratégia sólida, era uma estratégia utilizada por outras pessoas. Não era somente um insight, um entendimento que eu tive sobre aquilo, sobre como uma pessoa entrega um produto, um serviço. Então, a maioria das coisas são sim estratégias, mas não aplicadas da maneira consciente. Então, solução de produto, venda e distribuição, tá? São pilares que a gente trabalha nessa inovação. Dentro do processo de funil de inovação, a gente vai trabalhar esses 3 pontos. Né, o processo daquilo, a solução desse processo, a venda e a distribuição do mesmo, tá? Então, esses são os principais pontos. Como a gente aplica, tá? Como a gente vai aplicar a estratégia da Beyoncé, como a gente vai aplicar esses pilares, esse funil na nossa empresa, tá? Primeiro ponto. Qual é o local que a gente quer aplicar? A gente quer aplicar no produto, a gente quer aplicar no processo, na logística, entender qual é o ponto de aplicação dessa estratégia. Como eu falei, na pandemia, a gente precisou muito aplicar inovação no processo de entrega, na logística. Entender qual é o ponto que a tua empresa tá. Então, por exemplo, eu faço serviços, um tipo de inovação que a gente aplicou na PJ, tá? Foi a nossa entrega. A gente servia, entregava serviços, só que para crescer financeiramente, quando tu entrega serviço, tem um limite, tem um teto. Tu não consegue atender X pessoas em um dia. Tu não consegue atender mais do que X pessoas em um mês, porque tu tem limite, tu vende tempo. O teu serviço é calculado por tempo, o tempo é limitado. Então, quando a gente pensou nisso, quando eu trabalhei na estratégia de inovação da PJ, a gente pensou em entregar produtos relacionados ao nosso nicho. Produto não é uma coisa inovadora. Pode ser uma coisa que não seja inovadora do âmbito geral. Mas para a empresa era algo novo, era algo inovador. Associar o serviço com a entrega de produtos, serviços de jardinagem com produtos relacionados ao mesmo. A gente percebeu que alguns clientes nossos também pediam isso. Eles também pediam terra, eles também pediam brita. E daí a gente pensou, ok, a gente pode ser essa pessoa que vende para esse nosso cliente, utilizar esse com esse. Então a gente entregou o produto, a logística de entrega para esse cliente, tudo num combo só. Então, qual é o ponto que tu quer trabalhar a inovação no teu negócio? É um produto novo, é uma entrega nova, é a logística, é o processo de produção dela, é o negócio em si, entender qual é este ponto de início.
A partir desse ponto de início, começa a estudar e mapear todas as ideias possíveis para implementar isso no teu negócio. Então, é um produto novo. Eu vendo doces ali para tarde, bolo, doce em pote, eu vendo isso. Beleza, esse é o teu produto. O que eu posso fazer para ser inovador? Eu quero continuar, vamos supor o mesmo exemplo da PJ. Eu não tenho mais mão para fazer tudo que a minha demanda pede. Já contratei pessoas novas e mesmo assim eu não consegui combater essa demanda. O que eu posso fazer para ter uma rentabilidade maior, mas ainda assim trabalhar com aquilo que eu faço? Quero entregar um produto. Tu pode entregar, mapear lá. Então vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos pensar junto. A gente pode pegar e a gente pode entregar um produto online. Então esse produto online pode ser um caderno de receitas para o teu cliente, pode ser um cronograma para ele, um mapeamento ali que tu consegue, junto com o teu cliente, planejar com ele o ano inteiro. Então, por exemplo, eu vendo bolo, eu vendo doce. Com certeza essa pessoa tem amigos, tem família, tem pessoas que ele gosta de comemorar os aniversários, as datas comemorativas. Então, tu entrega um produto de baixo ticket e ele consegue mapear ali um cronograma. Tu consegue vender, ensinar outras pessoas a fazerem isso, por exemplo. Então, eu sou uma ótima confeiteira, faço muitos doces, não tô conseguindo dar conta, mas eu quero continuar no meu nicho, quero trabalhar com os meus clientes que são fixos. Vai lá e faz um curso, entrega este conteúdo, este conhecimento para ensinar outros profissionais que possam vir, inclusive, a trabalhar contigo. Possam vir aumentar a tua empresa. Só que antes de ele trabalhar contigo, ele fez o teu curso, ele aprendeu a tua técnica. Em vez de tu ensinar de graça, olha, vem trabalhar comigo, eu ensino de graça. Não, tu vai lá e faz um curso, vende o curso e já avisa, eu priorizo essas pessoas que estão aqui trabalhando comigo, que estão aprendendo comigo a serem parceiros do meu negócio. Então tem N maneiras de inovar. Mapeia todas elas, vai selecionando e vai seguindo o funil de inovação, tá? Então é assim que a gente aplica. A Beyoncé estuda e alinha com a equipe dela. Com a gente, com a nossa equipe, se a gente não tem equipe, inclusive inovação ali, delegar um negócio e começar. Quando a gente delega algumas coisas no negócio, a gente tem mais margem de inovação, porque a gente tem mais tempo para trabalhar neste processo. Quando a gente está muito sozinho, a gente não consegue ter base, porque a gente quer inovar, a gente quer trabalhar dependendo do serviço, tá, gente? Tem gente que faz uma entrega e ele consegue fazer 100% sozinho, porque, por exemplo, é online tu consegue trabalhar mais sozinho. Mas, de modo geral, até mesmo no online, quando tu for crescendo, tu acaba tendo uma equipe, tá? A gente tem mais margem de criatividade, de inovação, quando a gente consegue delegar o dia a dia, aquelas partes burocráticas, aquelas partes que ocupam muito da nossa mente, se você é a cabeça do teu negócio. Se tu é a cabeça do teu negócio, deixa coisas que não dependem de ti para outras pessoas e começa a trabalhar na inovação, na criatividade do teu negócio, tá? Então esse é um ponto crucial. Não delega ainda? Começa a delegar. Não tenho ainda como delegar, não tenho como pagar funcionário. Uma ideia de não ter como pagar funcionário é justamente essa que eu acabei de falar, da confeitaria. Tem uma confeitaria, tu vende ali, é só tu mais outra pessoa, ou só tu. Começa a vender esse teu conhecimento que tu tem de base ali, que tu faz muito sucesso. Porque se tu tem um negócio e
de confeitaria tá com muita demanda, tem muita gente pedindo, não é porque tu não sabe fazer. E daí tu utiliza dessa tua estratégia de como tu fez para ter tanto cliente, uma agenda tão lotada, e prioriza essas pessoas que tu já ensinou, que já pagaram pelo teu conhecimento, que já valorizam o teu negócio, para serem teus funcionários, para tu delegar essa função. E delegar a função não é delegar para qualquer pessoa, é delegar para pessoas que façam melhor do que tu naquilo. Porque daí tu consegue dar o teu melhor naquilo que tu é boa, naquilo que teu negócio precisa de ti. Então, esse é um ponto de inovação, é um ponto que dá base para inovação. Porque, que nem eu falei, a Beyoncé trabalha no Mindset. Ela quer que toda a equipe trabalhe e tenha a mesma mentalidade que ela. Quando tu treina a tua equipe, quando tu vende um curso e tu prioriza essas pessoas, inclusive a Elaine Orives só contrata Hollow Angels quando eles são holoco-criadores. Faz todo sentido. O Hollow Angel é um holoco-criador que virou um auxiliar, uma pessoa que dá suporte ali nas redes sociais, no curso, para as pessoas. Mas ele fez o curso Holococriação. Se tu não fizer o curso Holococriação, tu não será Holo Angel. Por quê? Porque há um processo de entendimento, há um processo de consciência para tu dar suporte para alunos novos daquele curso. Como tu vai dar um suporte para o aluno daquele curso, no caso dela é este, se tu não fez o curso? Então, isso inclusive é um ponto, nossa gente, é um ponto de extrema inovação. Extrema inovação para muitos negócios. E inovação não é só aquilo que, nossa, eu quero pensar em alguma coisa que não existe no mercado. Não, mas eu vou quebrar minha cabeça aqui, eu vou pensar em algo que não existe. Não é pensar em algo que não existe, é pensar em como aplicar algo que não existe no teu negócio de forma que seja diferente e inovadora dentro daquele nicho, dentro daquilo que você está fazendo comparado com as pessoas que concorrem contigo, ou comparado com aquilo que tu fazia antes. O que é inovador dentro do teu negócio? Como eu falei, vender produtos dentro da PJ não é algo inovador. Existem outras empresas que fazem prestação de serviço de jardinagem e vende produto? Existe. Mas para a nossa empresa, para a nossa logística, isso era inovador. Existem empresas que fazem, que vendem curso e depois contratam essas pessoas para serem funcionários, parceiros. Existe? Mas existe no teu negócio? No teu nicho acontece isso? Um dos pilares de inovação aberta é justamente aprender com nichos diferentes. Então, Elaine Orives trabalha sobre energia, sobre física quântica, ela tem um curso sobre cocriação da realidade. Qual é o teu nicho? O meu nicho é culinária. Nichos diferentes, mas tu aprendeu algo diferente no nicho totalmente diferente do teu. Que é pegar e entregar um curso, vender um curso, gerar dinheiro com esse curso. E aí sim, tu vai pegar este dinheiro, vai pegar esse conteúdo, vai observar as pessoas que valorizaram o teu serviço, que se dedicaram no desenvolvimento daquilo e vai dar oportunidade para essas pessoas para trabalharem contigo. Naquela demanda que tu tem, naquele outro ponto que tu tem do teu negócio, que é a produção de comida, é a produção de bolo, a produção de doce em pote. Então, inovação é isso. Como a gente aplica no nosso negócio? A gente aplica no nosso negócio, entendendo os pontos do nosso negócio a serem aplicados numa inovação. Quais são as ideias? E caramba, uma das ideias mais incríveis que a gente tem a entender, até um olhar de curadoria em outros nichos. Voltou. Eles não quebram a cabeça procurando algo do zero. Não precisa. Tem N ferramentas,
N ferramentas pagas e não pagas que tu consegue entender alguma ideia. Então, por exemplo, até vi uma aula do Thiago Finch que ele mostra uma copy de um produto de cabelo, aquelas gominhas de comer para cabelo. Ele ia fazer uma copy. Ele foi lá, ele pesquisou em uma dessas ferramentas qual era a copy daquela pessoa. Ele pegou a base de uma copy boa, que convertia, que dava resultado. E dentro desta copy, ele fez a mesma coisa que a Beyoncé fez. Ele analisou todos os pontos a serem melhorados, os pontos que ele poderia aplicar algo diferente. Então, pegar uma base que dá resultado e implementar, complementar, ela é a mesma coisa que pegar um bolo muito gostoso para comer. E daí tu diz assim, olha, esse bolo já tá bom. É muito gostoso, eu amo esse bolo, mas eu tô a fim de colocar cobertura. Ah, mas a cobertura já tá boa, o bolo já tá bom, e daí tu coloca, sei lá, chocolate ralado em cima. É pegar algo bom, algo que já vende, e melhorar ele ainda mais. Então, inovação é isso. Quando a gente entende, tem um olhar de curadoria, a gente consegue pegar e fazer algo muito bom. Existe outros celulares no mercado? Existe. Mas a Apple ainda é uma das empresas que tem mais inovação dentro do mercado de tecnologia na venda de celulares, por exemplo? Sim, com certeza. Inclusive, a Apple é referência de outras marcas. Se a gente analisar, isso é achado, tá? Mas se a gente analisar, eu olhando alguns designers de algumas outras marcas, inclusive, até da Samsung, eu acredito que a Apple seja a referência de várias delas, em vários sistemas, tanto na tecnologia quanto no visual. Isso é feio, isso é errado? Não, isso não é nem feio nem errado. Isso é muito bom. Dá pra gente fazer algo do zero? Dá. Por exemplo, eu vou ter uma marca de relógio. Vou fazer uma marca de relógio. Uma marca de óculos que nem a Tilly Benz. A Tilly Benz tem uma marca de óculos extremamente inovadora. Eu acho incrível, inclusive, a entrega deles, os produtos, algo inovador. Eles não pesquisam sobre as tendências, mas eles pegam e fazem um óculos. Um óculos é inovador? Um óculos não é inovador. Um óculos qualquer lugar faz. A gente pega um ferrinho, coloca ali, bota o vidrinho ali, é um óculos. As gambiarra que vocês já viram na casa de vocês, se alguém já fez, que em casa já fizeram. Quebrou ali o óculos, quebrou o ledinho do óculos, vocês gambiarra, é um óculos igual, entendeu? E aí? O que diferencia, por exemplo, ele pega lá a Rita Lee, que foi uma das coleções que ele fez, ele chamou a Rita Lee e ele disse assim, vamos fazer algo que te conecte com as pessoas, algo que tu acredita. Daí ela falou, olha, eu vi disco voador. Daí ele, beleza, esse é o tema. Esse é o tema. Vamos fazer óculos de disco voador. Como é que tu viu? Como é que ele era? A partir daquela ideia, daquela pessoa que ele inovou, dizendo que o meu negócio vai vender mais se eu conectar as pessoas que gostam daquela pessoa que eu chamei. Então ele pegou uma pessoa conhecidíssima e ele foi lá e fez. Ele fez da Barbie, ele fez... Agora eu não lembro qual foi o personagem masculino, mas ele fez da Barbie, ele fez de cantores, enfim. Os fãs daquele lugar, daquela pessoa, daquele personagem se conectam extremamente com aquele produto. Isso é inovador. Ele pegar algo que já está conectado com o coração das pessoas e entrega algo que é do dia a dia deles, que é do consumo que eles precisam. Todo mundo precisa de óculos de sol na praia, por exemplo. Todo mundo precisa de óculos de grau se tem problema de visão. Ele pegou uma necessidade e ele colocou de uma forma inovadora. Óculos não é inovador. Celular não é inovador. Como eles entregam é inovador. Como é o designer é inovador. É esses os pontos de como fazer um produto inovador que conecte com as pessoas. Então é isso que eu queria falar de inovação para vocês.
Beijo. E a gente se vê semana que vem.